Parece assim uma contradição, né, pelo fato de eu sempre morar no campo, né, mas eu gostava muito de rock nacional. E aí, do rock, eu tive interesse pela poesia. Então, eu comecei a escutar algumas músicas que tinham, dizer assim, um mistério poético ali, né? E aí fui entrando para MPB, né? Fui escutando muita coisa. Mas naquele tempo a gente não tinha acesso à educação musical. Então era muito difícil você encontrar alguém para ensinar a tocar violão, tocar qualquer outro instrumento, né? E aí eu comecei a escrever. Aí fui para uma escola de ensino médio, que era uma escola de internato. A cada 15 dias a gente fazia uma noite cultural. E aí tinha um sarau, né? E a gente apresentava as poesias, eu fazia teatro. Então, tipo assim, a gente começou a desenvolver uma arte sem muita técnica, né? A gente fazia com aquilo que a gente ia trabalhando na criatividade. Nesse mesmo período também, trabalhei com artesanato, comecei a desenvolver uma técnica de artesanato e fazia uns crucifixos de palha. Então, sempre que vai ter um evento, alguma coisa, é realizada uma mística. Então, a mística, ela mistura uma parte espiritual, uma parte política, uma parte histórica e uma parte artística. Então, nesses momentos era onde a gente apresentava as poesias, ou cantava, né, alguma coisa, fazia um teatro. Então, basicamente, começou aí, né, o interesse, né, a partir da mística, que era o espaço onde a gente se apresentava. Então, eu acredito assim, que para existir o artista, tem que existir a possibilidade dele se expressar. Então, quando tinha esse momento de expressão, a gente estava ali dentro. Então, nós não tínhamos uma técnica apurada, a gente não tinha participado nem de um espaço formal de educação para as artes, mas a gente fazia aquilo meio que intuitivamente. Não sei se uma teimosia ou persistência, né? Porque esses espaços nunca foram pensados para quem são, para quem é de uma cultura popular, né? A academia ela é pensada para quem tem acesso assim, a uma educação mais elitista, né? Para um determinado público só, né? A universidade ela não é pensada para o povo, é uma coisa mais voltada para uma elite, né? Hoje acho que tá melhor, né, por conta de algumas políticas públicas, né, que foram desenvolvidas ao longo dos anos. Mas quando eu entrei na universidade não tinha ainda sido implementado da forma que é hoje, né. Então quando eu quis fazer um curso de música, que eu já estava tocando algumas coisas, né, só que eu não tinha noção ainda do que seria você entrar na universidade. Né? Até mesmo porque antes eu nunca tinha feito um curso preparatório de música, né? Que aqui em Corumbá não tinha. Então eu fui para Goiânia para prestar um vestibular de música. Né? Aí quando eu cheguei em Goiânia eu vi que aquilo era um outro universo, né? Que tinha que saber solfejo, tinha que saber leitura rítmica, você tinha que tocar por partitura. Então foi interessante para mim ver o que era aquele universo que eu estava tentando me meter, né? E aí passei um ano depois disso me preparando, fui para Campo Grande, né? Fiquei morando acho que 4 meses em Campo Grande. Encontrei também uma pessoa muito bacana, que foi muito importante na minha vida, que foi o professor Roberto Teixeira. E aí ele me apresentou o universo da música do violão clássico, né? Que eu teria que saber o violão clássico para entrar na universidade. Mas na verdade, quando eu saí para fazer o curso de música, eu não pensava nesse universo. Eu não queria saber de tocar Napoleão Coast, de tocar Aguado, de tocar Bach. Então eu queria tocar outras coisas. Eu queria mexer com a música popular. Mas ali não tinha espaço para isso, né? Era um outro universo. E acabou que eu tive que, vamos dizer assim, o ditado, né, de se virar nos 30, né, de aprender 5, 6 anos em 3, 4 meses. Eu estudava muito, né, então tinha dia de estudar 18 horas. E o ideal é se começar de criança, né.
Mas a gente não teve essa oportunidade, né, de ter acesso à educação musical, de uma maneira mais formal. E aí eu passei no vestibular, passei em sexto lugar, tinha uma nota muito boa do Enem, acho que foi o primeiro ano de Enem, eu tinha 90 de Enem, e aí meu score foi lá para cima, né, e aí quando eu fiz a prova de música, eu tirei 7 no geral de música, e somando com a minha nota, então eu consegui entrar na universidade, né. Mas entrar é uma história, sair é outra. Né? Então, quando eu me formei, voltei para o assentamento e desenvolvi um projeto que foi bem interessante, né? Um projeto que foi construído na época com a minha companheira, né? Com a Suzana de Moraes. A gente desenvolveu um projeto que acabou assim, se formatando numa orquestra. Então a gente chamava de Orquestra Experimental do Campo. Então nessa orquestra, não era bem uma orquestra assim, né, nos formatos, né, tradicionais. E aí foi bem interessante, né? Porque dali foram desdobrando outras possibilidades. Eu passei no mestrado em música na UDESC, lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Aí eu tive que dar uma parada no projeto, né? Por conta da formação, que eu sentia necessidade de me aperfeiçoar mais na área da educação musical. Aí eu fui para Florianópolis, e aí me formei em 2018, no mestrado em música, né, em educação musical, e retornei para Corumbá. Né. Aí estou aqui em Corumbá e a partir dessa volta, assim, outros horizontes foram se abrindo. Né. E a partir dessa nova perspectiva, eu reformulei o meu olhar, né, em relação ao campo. Né. Eu comecei a mexer com a viola caipira. Então tem 2 anos que eu estou mexendo com a viola caipira e estou compondo a partir dessa estética da música camponesa. Então, o Trio Aroeiras foi um projeto bem interessante, né, que a gente, que vamos colocar assim como se fosse um desdobramento do Música ao Campo. Né, que aí eu formei um estudante, né, que foi o Lucas Oliveira. Formei ele, na época eu formei em música, né, comecei a trabalhar com ele, acho que ele estava no 5º ano do ensino fundamental, né, e trabalhamos até ele sair do ensino médio. E aí tinha o Pedro também, o Pedro Henrique, que pegou um pouquinho ainda do Música ao Campo, mas ele foi formado pelo Lucas, então foi uma geração formando a outra. E eu acho que isso é o interessante, né, de você trazer uma proposta para o campo, né, que tenha duração, né, que o projeto teve 10 anos, e aí um vai formando o outro. Né. E aí a gente se juntou para formar o Trio Aroeiras, e só que por conta da pandemia o Trio Aroeiras teve que dar uma parada. Porque o Lucas, ele é diabético, tipo 1, então é um diabético bem complicado. Aí a gente não pôde mais se reunir, né? Eu decidi de não dar continuidade no projeto do Trio Aroeiras por conta disso, por conta do risco que o parceiro poderia estar sofrendo, né? Aí a gente segurou a onda até agora, né? Aí, como eu já queria produzir, né? Eu produzi de forma individual. E aí, a hora que a gente tiver vacina para todo mundo, tiver passado a pandemia, aí vamos sentar de novo e pensar uma reformulação do trio, né? Mas por enquanto está parado.